Boa noite, estamos aqui reunidos. Estou aqui com o Derek. Oi, Rodolfo, tudo bom? Com o Rodolfo, E aí, meu galera? irmão. E aí, Rodolfo, beleza? Beleza? E hoje nós estamos com um assunto aqui diferente, né, do habitual que a gente vê no nosso podcast, mas é um assunto que é muito importante para os dias de hoje, que nós vamos falar sobre a Bíblia hoje, vamos falar muito sobre Jesus. E a gente vai começar hoje apresentando nosso convidado, né? Nosso convidado hoje, ele, além de ser meu irmão, ele é historiador, e eu queria que ele contasse um pouco da história, da profissão dele, da sua história de vida, para as pessoas te conhecerem. Fala, pessoal, beleza? Então, me chamo Rodolfo, eu sou professor, né, de História, e assim, toda a minha história, assim, para falar do tema que a gente vai falar hoje, falar sobre a Bíblia, falar sobre Jesus, ela é uma história bem controversa, assim, porque antes eu não acreditava em Deus, não acreditava em Bíblia, não acreditava em nada, e aí por influência, talvez, de algumas pessoas, da minha irmã, da família e outras coisas, eu era ateu, acabei me convertendo e hoje eu estou aqui para poder falar do amor de Deus. Só para a gente poder entender assim, qual vai ser a pegada que a gente vai ter aqui hoje. Formação, eu sou historiador, sou formado pela Faculdade de Projeção, formei em 2014, tenho uma segunda graduação em Geografia, tenho uma pós-graduação na área de História e outra pós-graduação na área de Geografia e Metodologias de Ensino. Era o que eu queria fazer para a vida? Assim, não era. Eu queria, depois que eu conheci Jesus, a minha vontade era tão grande de poder falar do amor de Deus que eu queria fazer teologia. Eu queria estudar teologia, eu queria ser pastor. Mas devido às condições, morar aqui em Brasília, eu queria fazer faculdade fora, em São Paulo e tal, cuidava da minha mãe, não podia sair daqui, então fui para a História e queria ver se na História, porque eu ainda tinha muitas dúvidas, né, que eu queria tirar, esclarecer, que eu falava assim, acho que na história eu vou saber a verdade, se de fato Jesus existiu, esse personagem é histórico, o que a história fala dessa religião e tudo mais, e acho que isso também vai me ajudar no meu propósito de encontrar a Deus e fazer as pessoas encontrarem também, assim como eu encontrei. Caramba, que massa. Mas, Rodolfo, como é que você conheceu Deus? Como é que foi seu primeiro contato, sua primeira experiência com Deus? Vamos ver assim, de família, eu sou de uma família cristã, né? Minha mãe era católica, meu pai também, e aí assim, minha mãe levava a gente para a igreja, fiz primeira comunhão, fiz crisma e tal, mas nesse período aí da adolescência, eu tive muita dificuldade em manter a fé em Deus. Começando a estudar filosofia e tudo mais, alguns professores que eu tive na escola, eles me fizeram de fato questionar, racionalizar sobre o que eu acreditava. E nesse ponto aí pela minha racionalidade naquele período ali, eu julguei que Deus de fato não existia. Que talvez fosse uma invenção da nossa cabeça ou algo que a gente inventava. Enfim, eu perdi a fé e passei a não crer. Fiquei nesse período aí de ateísmo por pelo menos uns 2 anos. E como é que Caramba. foi assim pra tu voltar? O que aconteceu assim que deu esse estalo, que você resolveu entender que Jesus existe? Então, e aí assim, naquela ideia que eu tava, na época minha irmã começou a ir para uma igreja evangélica e depois ela acabou levando minha mãe para essa igreja evangélica, era uma igreja meio pentecostal e tal. E elas oravam e falavam que levavam os jovens da igreja dela lá em casa, falavam, vamos pra igreja e tal, vai ser legal. Pra que igreja? Você acha que alguém precisa de igreja? Eu pensava assim, né, que não precisava, que os pastores só queriam o dinheiro do povo, que enganava a galera. Pensava que era isso. Mas de tanto ela insistir, os amigos dela insistiam, um dia eu fui. E esse dia, acho que Deus deve ter preparado, assim, falei, vou pegar esse cara aí pelo laço. E eu fui, e aí tinha uma missionária que eu não sei de onde veio, não sei mais o nome dela, e ela tava orando, e a igreja era daquelas bem agitadas e tal, e aí o pessoal orando, caía ali no chão, e eu falava em línguas, e eu ficava olhando aquilo e falava, cara, eu não acredito nisso, isso aí deve ser tudo armado, isso aí não existe, Deus nem existe, eu tô aqui porque forçaram muito a barra. E eu vi aquela situação e pensei, eu vou entrar nessa fila aí que o pessoal tá, que ela tá orando, e aí quando chegar na minha vez, que for pra acontecer comigo, que não vai acontecer, essa mulher vai passar a maior vergonha da vida dela, e todo mundo vai ver que Deus não existe. E aí nunca mais vão me encher pra mim vir aqui numa igreja. E aí foi onde eu caí do cavalo. E aí Deus se apresentou a você nesse dia. Aí vocês querem saber o que Igual aconteceu. Paulo. Exatamente, igual Paulo. Aí chegou na minha vez, cara, eu lembro que a mulher falou assim, olha, era você que eu tava esperando. Aí eu? Fiquei pensando comigo, né? Falei, cara, eu sou ateu, nem acredito em Deus, como é que essa mulher tava me esperando?
Aí ela falou assim, olha, Deus ainda vai te usar para levar a palavra dele a muitas pessoas, você nem imagina. E eu ouvi aquilo e ela nem triscou em mim, eu apaguei. Eu desmaiei. Tomou um Hadouken. Tomei um Hadouken ali e depois eu fiquei pensando, cara, será que Deus existe? Porque eu só poderia acreditar se alguma coisa sobrenatural acontecesse, porque o meu racional não cabia a Deus. E aí, a partir daquele momento ali, eu tive essa dúvida, ardeu no meu coração o desejo de querer conhecer de fato Deus. E aí eu perguntei para minha irmã como é que eu conhecia Deus, e ela falou, lê a Bíblia. E ela me deu uma Bíblia, e eu comecei a ler de Gênesis ao Apocalipse dentro de um ano ali. E aí eu conheci a Deus. Caramba, que massa, porque, tipo, muitas pessoas, às vezes, elas veem a Bíblia como um livro muito antigo, né? Então, assim, isso é coisa de velho, isso é história, como é que vai provar? Não tinha câmera na época. Agora, por exemplo, para você que estuda pra caramba, que realmente tem um conhecimento bem técnico mesmo de tudo, pela sua profissão, você acha que a Bíblia, ela foi escrita mais de 2000 anos atrás, né? Ela teve algum tipo de mudança, tipo, porque algumas partes bem no começo, né? Mas assim, ela teve algum tipo de mudança até que chegou aqui, porque tem a questão das diferentes versões, por exemplo, para um jovem é melhor que seja nessa linguagem, para uma pessoa que tem um conhecimento mais culto é melhor que seja essa linguagem, mas tirando a questão do que não vai mudar o contexto mesmo do que tá ali, teve algum tipo de alteração? A Bíblia é o livro mais interessante que tem. Por quê? Se você pegar, ela foi escrita aí por pelo menos 66 autores diferentes. Tem 66 livros. Calma aí, são 66 livros e 66 autores. Só que não foi um para cada livro, né? Não foi um para cada livro. Como é que pode 66, digamos, autores falarem da mesma coisa e nenhum se contradizer? E outra coisa, quando fala se houve alguma alteração no conteúdo do texto bíblico, não teve. Por quê? A gente tem ali, por exemplo, os escritos do Mar Morto, que foram encontrados em 1940 até 1950, escritos preservados, que estavam ali dentro de ânforas, né, de jarros ali, e esses jarros foram preservados aí por séculos, por mais de 10 séculos, e quando eles foram encontrados, o texto que a gente tem hoje da Bíblia era o mesmo que ele está lá desde a época de Jesus. Então o tempo se prova. Ou anterior, eram os livros de Isaías, né? A maior parte dos escritos que foram encontrados lá eram os livros de Isaías, e eles permanecem idênticos ao que a gente tem na Bíblia de hoje. Então, não houve alteração na Bíblia em si. Mas talvez a gente pode ter tido alterações dentro do cristianismo, em suas doutrinas, nessas formas, com o passar do tempo, né? É o que a gente tem aí. Mais uma questão cultural. Não mais uma questão de cultural. mudar mesmo o contexto da Bíblia. Isso, é uma questão cultural em como que essa religião chegou, por exemplo, na Índia, como chegou aqui no Brasil, como chegou em regiões da África. Coisas culturais mesmo que a gente tem nas doutrinas. Caramba, que massa. Legal. E aproveitando esse contexto aí da Bíblia, o que você acha mais interessante na Bíblia? Você que já leu a Bíblia toda. Cara, o que eu mais gosto é as profecias. E foi o que, de fato, me segurou, assim, no cristianismo. Por quê? As profecias, principalmente quando a gente estuda Daniel e Apocalipse, elas são incríveis. Quando a gente vai estudar lá Daniel, capítulo 2, e ver as profecias ali que veio para o rei Nabucodonosor, falando sobre a alternação dos impérios que sucederiam, e você vem para a história e vê que cada um daqueles impérios que vieram ali, um sucedendo o outro, bate exatamente com o que a gente tem na história, e já tinha sido profetizado que aconteceria 400 anos antes, e aquilo se cumpre à risca, você fala, não tem como não acreditar em Deus. Porque assim, por exemplo, a gente vê muitas coisas que seriam impossíveis de acontecer, que tipo, se não tivesse acontecido, a Bíblia já, por exemplo, teria sido chamada de mentirosa. Tá vendo? Isso que nunca aconteceu, mas, por exemplo, coisas que aconteceram recentemente, o deserto do nada inundou. Deserto inundou, a lua ficou vermelha, ou não sei o quê. Essas coisas, tem alguma relação mesmo assim? Não, isso aqui realmente aconteceu. Por exemplo, um dia teve um mar que ficou muito vermelho. Ah, não, mas eram algas, tal. Sempre tem uma explicação. Uhum. Mas existe alguma que você fala, não, essas daqui realmente foram profecias por causa da Bíblia, por exemplo. Em Apocalipse se fala, né, que vai ter da guerra, que 200 milhões vêm para um lugar, e a gente já vê, poxa, antigamente não tinha como cumprir, agora já tem milhões de pessoas, então hoje... Sim. Então como é que é esse negócio assim? Tipo, não, Derek, alguns são coincidência, outros não são. Pois é, a Bíblia, ela quando traz as suas profecias, o cumprimento delas, ele meio que assim mostra
que ela de fato é real, né? Os acontecimentos, Deus é real. A gente pega, por exemplo, assim, a sucessão de impérios, né? Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia e ali, ele tendo um contato ali na corte real com o rei Nabucodonosor, o rei tem um sonho, pede para chamar os sábios do palácio ali, e esses sábios eles vão ter que dizer o que o cara sonhou, o que o rei sonhou e qual que é a interpretação do sonho. Não tinha ninguém que podia fazer isso. Não dá nem para deduzir. Mas eles falaram, existe uma pessoa para a qual Deus revela os seus oráculos e essa pessoa é Daniel, que era um profeta. E aí, esse cara, Daniel, ele vai poder dizer ali o que o rei sonhou e qual que era a interpretação do sonho. E esse sonho dele lá, falando da profecia de Daniel 2, fala sobre a sucessão de impérios. Que tem ali uma estátua, o rei disse que sonhou com a estátua tinha a cabeça de ouro, a peitoral aqui de prata, né? A cintura aqui de bronze e as pernas de ferro e os dedos ferro com barro, né? E cada um desses itens, né, desses elementos representava um reino. A cabeça de ouro era a Babilônia. A prata que vinha na sequência era o Império Grego. Ter tido essa visão deve ter sido massa, tudo né? tinha ali a sua interpretação. E quando você vai ver na Bíblia, ele diz até o nome de quem seria o rei daquele império que sucederia ali no reinado. E você vem para a história e vê se isso de fato aconteceu e cumpre à risca. Então você fala, não tem como não acreditar nisso. É realmente algo sobrenatural e tremendo. Na risca mesmo, né? Na risca mesmo. Essa é a parte mais interessante da gente entender a grandeza de Deus e que ele existe, né? E olhando assim, em relação às profecias, você acredita que nós estamos vivendo o tempo dos fins, que tem profecias para a nossa época hoje atual que estamos vivendo? Eu acredito que sim. Se a gente pegar, por exemplo, as profecias de Daniel capítulo 7, 8 e 9, assim como Apocalipse capítulo 13 até o 17, são profecias para o nosso tempo. Por quê? Determinadas profecias, elas falam de datas. Elas falam, um determinado tempo está para o seu povo, e de tal período para tal será para uma outra época. Por exemplo, Daniel. Daniel recebeu algumas profecias que elas foram encerradas. O anjo falou para ele, sela o livro, que essa profecia ela tem cumprimento no tempo do fim. E aí, quando a gente vai analisar o período que é determinado em algumas profecias, esse período joga lá para 1798, por exemplo, que dali começaria o chamado tempo do fim. E depois de determinado período que é revelado na Bíblia, as profecias ali que antes não havia compreensão e que não havia revelação, Deus vai levantando pessoas e as pessoas começam a estudar e começam a ter um entendimento e aquilo ali já começa a se desdobrar para os dias atuais. Inclusive, se a gente for estudar Apocalipse e falar sobre o tempo do fim, a gente vai entender que a gente está bem no finalzinho do Apocalipse mesmo, já na parte ali onde está se abrindo o 7º selo, que é o próximo, que é a volta de Jesus. O último selo. O último selo. Que quando abrir, vai soltar os 4 ventos e vai... 4 ventos. Ser pancada. Pancada, cara. É para cair as pragas e no fim de todas as pragas ali, Jesus volta para dar salvação. Amém, Senhor. Amém. Volta logo, para quem está Jesus. aguardando, né? Volta Maranata. logo. Maranata. Rodolfo, seguinte, primeiro, você acha que Jesus volta na nossa geração? Eu espero que sim. E eu creio que tá muito perto. Eu tenho certeza. Porque, tipo assim, eu tenho certeza, tipo assim, uma parada que é como se já fosse, tipo assim, não, mano, é certeza que você vai ver Jesus voltar. Você vai chegar lá no céu e você vai ser dos caras que viram. Eu tenho certeza disso, tipo... Porque, assim, muita galera fala, né? Ah, mas sempre fico naquela, vou voltar a qualquer momento. Então, tipo assim, isso eu vou até deixar um recado pra vocês, viu? Se vocês querem, não, fica tranquilo, talvez Jesus não volte. Isso daí é errado, viu? Isso, biblicamente é errado, porque fala que no final dos tempos apareceriam pessoas que diriam que tá demorando. Que tá demorando, cadê? Cuidado, viu? Isso aí só quem pode falar era Elias, né? Elias ou Eliseu? Não foi Elias. Mas, enfim. Mas, assim, os sinais... Hoje, eles já realmente demonstram que Jesus está voltando, tipo, agora mesmo. Qual que é o sinal que fala, não, agora dessa vez é sério, agora o negócio é sério. É a guerra, um rumor de terceira guerra mundial, questão de ter tido uma primeira pandemia mesmo em todo mundo. Muito bom esse tópico aí que você chegou. Se a gente olhar lá em Mateus capítulo 24, Jesus estava ali com seus discípulos e eles perguntaram, né, quando que sucederiam as coisas, quando que aconteceria o fim do mundo e... teria algum sinal, alguma coisa que eles poderiam saber que estava perto?
de Jesus voltar uma segunda vez para estabelecer de fato seu reino aqui na Terra. E ele deu uma lista de sinais. Sinais na política, sinais no mundo físico, né? Sinais no mundo religioso. E esses sinais, se a gente for analisar, todos eles já se cumpriram. Falou que haveria fomes, terremotos, peste, epidemias em vários lugares, e por causa que o amor ia se esfriar, as pessoas iriam trair uns aos outros, enfim, vários sinais que aconteceriam. Teria sinais nos céus, né? O sol não daria o seu brilho, a lua ficaria vermelha como sangue, as estrelas cairiam do céu, e todos esses acontecimentos já ocorreram. A gente olhar na história, tem as datas, né, de cada um desses fenômenos. Então a gente está numa parte bem específica no tempo histórico das profecias, que é o período ali do 6º selo para o 7º selo, que é a volta de Jesus. Esse período que a gente vive é o que a gente chama em profecia em período do selamento, que ali em Apocalipse 13 é revelado ali um mistério, né? 2 bestas, uma que emerge da terra e uma que emerge do mar. Essas 2 bestas aí são poderes religiosos e tal, que vão tentar enganar o povo nos últimos tempos, né? Para que elas adorem a Satanás e não a Deus por enganação. E aí, o que acontece? Em Apocalipse 14, a gente tem uma mensagem ali de 3 anjos que estão voando pelo meio do céu com o evangelho eterno para pregar a todos que assentam sobre a terra. E esses anjos, eles têm uma mensagem que eles estão pregando, né? E depois dessa mensagem, um dos anjos fala: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as fontes das águas, até que tenhamos terminado de selar nas testas os servos do nosso Deus. Então, o período que a gente está é exatamente esse. Os ventos em profecia que aparecem ali são guerras, são agitações no mundo e tal que estão para acontecer, que tem um potencial de destruir a Terra. E se a gente analisar o período em que a gente vive hoje, a gente está imerso aí próximo de uma terceira guerra mundial, não sei, que atualmente ela não foi declarada, mas de fato já vem acontecendo, né? A cada dia que passa a gente vê as tensões entre os países aumentando e não tem uma ideia assim de que elas vão acabar tão cedo. Então, essas guerras não vão começar de fato agora, porque de acordo com a profecia, os anjos estão segurando os ventos, que serão essas guerras, essas agitações, para que nada aconteça antes que Deus termine de selar aqueles que são servos dele. Então, a gente vai ter esses anjos pregando as mensagens. O anjo aqui significa mensageiro. É aquele que leva a mensagem, né? Então, enquanto tiver gente pregando a mensagem de Jesus, que ele está voltando, essa guerra, esses ventos, eles não vão estourar. Assim que for terminada de dar a mensagem para quem tem que receber a mensagem, os ventos serão soltos, as guerras vão acontecer, as 7 pragas descritas em Apocalipse vão cair. Vai ser quase que tudo de uma vez. E dentro de pouco tempo, quando se consumir tudo, virá o fim. E Jesus virá. Tremendo. Amém. Em relação ao caso, a gente está falando muito da volta de Jesus. E a gente vê muita gente hoje com essa dúvida, né? De que, todo mundo acredita em Jesus. Eu não preciso aceitar Jesus porque eu já acredito em Jesus. O que eu preciso fazer em relação a esse tempo do fim? Porque a gente viu aí que o anjo, ele vem trazer ali uma mensagem, e essa mensagem, ela tá destinada a alguém. Quem que seriam essas pessoas? Então, as pessoas que estão destinadas a receber a mensagem dos 3 anjos, eu convido quem puder abrir a Bíblia em casa aí agora, ela está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14, e eu vou ler a mensagem com vocês, Apocalipse 14, do verso 9 em diante. Na verdade, o verso 8 em diante. 6, quer dizer, verso 6. Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo, com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E aí um outro anjo seguiu a este, dizendo, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição.
E depois vem um terceiro anjo dizendo, se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na testa ou na sua mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, diante do Cordeiro. E aqui fala, né, no verso 12, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E o verso 13 fala assim, e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguirão. Esse texto aqui ele é bem interessante a gente analisar, por quê? Ela perguntou, para quem que é esse evangelho eterno? Para quem que será pregado? O Apocalipse, ele traz aqui um contexto de batalha, de um conflito entre o bem e o mal, uma luta entre Deus e Satanás pela adoração do ser humano. Nos últimos tempos, aqui em Apocalipse fala, né? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, o que vai estar acontecendo nesses últimos momentos aqui da terra? As pessoas pensam que estão adorando a Deus, mas elas não estão adorando a Deus, o Criador, o que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Por quê? A gente vai perceber aqui mais à frente, estudando a Bíblia, que a quem a gente se predispõe a obedecer, a esse a gente adora, a esse a gente serve. E se você obedece o Criador, você adora o Criador. Caramba, mas se você pesado. obedece a alguém, ou uma entidade, ou uma igreja, ou uma instituição que não é o Criador, você não está adorando a Deus. Então, o Apocalipse ele vem mostrar essa guerra de adoração do bem contra o mal. Do Deus que criou... É igual, por exemplo, quando falava é Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Porque assim, falam que tem vários deuses, mas Exato. só existe um. Só que nesse caso é uma questão de escolha, né? Você escolhe ficar do lado de Deus ou você escolhe ficar do lado contrário. Ele tocou num assunto aí que é relacionado àqueles que guardam os mandamentos. Aí existem umas controvérsias aí em relação, até dentro do cristianismo, de vertentes, né, de igrejas que aboliram a lei, aí tem aquela briga, né, aboliu, não aboliu, segue, não segue. O que a Bíblia fala sobre isso? A lei foi extinta, a lei não foi extinta? Como que a gente age nesse sentido? Vamos avaliar aqui um pouquinho. Quando a gente chega aqui no Apocalipse para falar de adoração, ele fala adorai aquele que criou, né, os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Se a gente for ver uma questão de adoração, existe algo na lei do Senhor que fala de adoração, que você deve adorar alguém? Sim. Nos mandamentos? Quantos são os mandamentos? 9? 10. 10. A gente tem 4 mandamentos que são relacionados somente a Deus, na primeira tábua, e 6 mandamentos relacionados ao próximo, né? Não matarás, honra teu pai e tua mãe, não furtarás e tal. Tem aqueles. Os 4 primeiros mandamentos são relacionados somente a Deus. Não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti mais escultura, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. E qual que é o quarto? Lembra-te do dia de sábado para santificar. Por quê? E por que estava escrito lembra-te? Porque as pessoas esqueceriam. Mas espera aí. Por que tá falando que lembra-te do dia de sábado para santificar? Aí tem a continuação do mandamento ali. Porque em 6 dias fez o Senhor teu Deus, o céu, o mar e a terra e a fonte das águas. Aqui calma aí, dá uma paradinha aí. Fez o quê? Os céus, o mar, a terra e a fonte das águas. O que está dizendo lá em Apocalipse que a gente acabou de ler? Temei a Deus e dai glória. Pois é, vinda a hora do seu juízo e adorai aquele que fez os céus, o mar e a terra e as fontes das águas. Então, Apocalipse, ele está nos levando a uma mensagem aqui que as pessoas não estão adorando o Deus Criador, conforme está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 8. As pessoas nos últimos dias estariam adorando uma outra coisa. E aqui, quando eu falei que a gente está no período do selamento do povo, o que eu quero dizer com isso? Que aqui no Apocalipse a gente tem uma grande controvérsia. O que é uma controvérsia? É uma mentira. Por exemplo, eu não posso falsificar uma nota de R$3. Por quê? Porque ela não existe. Ela não existe. Mas eu posso falsificar a nota de 10? Pode. Pode. Não, poder você não pode. Não, assim... Todas as você coisas não é lícito, né? Você tem a capacidade, mas você não tem a autorização. É isso. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, a gente falsifica a partir do quê? Do verdadeiro. Do verdadeiro. E no Apocalipse o que a gente tem é exatamente isso.
Satanás, ele está tentando falsificar as coisas de Deus. Enquanto Deus fala que é pau, o outro diz que é pedra, né? Então aqui a gente vê Deus falando para a gente adorar, o anjo fala para a gente adorar o Criador, o que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Já Satanás, ele diz uma outra coisa, para a gente cria outros mandamentos, cria outras coisas. Satanás já começou, certamente não morrerás. Então já... E foi Jesus e Deus tinha falado, certamente morrerás lá no Éden. Sim. Para o homem e para a mulher, né? Sim. Então, Rodolfo, você é professor, né? sim. Professores são bons em interpretação de texto? Provavelmente. Devem ser, né? Deveria, né? Então vamos lá, eu vou fazer uma pergunta. Primeiro assassinato do mundo, quem foi? Caim matou Abel. E Caim matou Abel porque Deus pediu um sacrifício, né? Certo. Caim levou o quê? Levou o que Deus não pediu. Sim. E Abel levou o quê? O que Deus pediu. Ou seja, se Deus pediu um sacrifício, ele não vai aceitar verduras. Se Deus pediu o sábado, ele não vai aceitar outro dia. Porém, é o seguinte, toda vez que a gente fala sobre o sábado, a galera fala bem assim, mas o véu se rasgou, Jesus ressuscitou no domingo. Mas vamos lá. Quando chegaram para Jesus e falaram que Jesus tinha curado no sábado, tinha feito coisas no sábado, Jesus falou, eu não vim... Não. Aí perguntaram para Jesus, né? Jesus, você veio para abolir a lei? Você veio para tirar os profetas? O que Jesus falou? Mateus 5,17, Jesus dá uma resposta, né? Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Ok, agora beleza. Quem foi o último profeta? Se a gente olhar, o último profeta vivo foi João Batista. Não, o último profeta do Velho Testamento, perdão, que é o que a galera fala que foi abolido. Malaquias. Malaquias. Beleza. E no último capítulo de Malaquias, Malaquias 4, Malaquias falou o quê? Lembra-te da lei de Moisés que foi entregue lá no monte, não sei o quê. Ou seja, Jesus falou, quando falaram, você tá trabalhando no sábado, se não fosse mais uma lei para ser levada a sério, Jesus falava, não, mas aí é Velho Testamento. Uhum. Mas Jesus falou, eu não vim para abolir a lei. Qual é a lei? Os 10 mandamentos. E os profetas? Se Jesus falou que não veio abolir os profetas, logo ele não aboliu o que Malaquias falou. E Malaquias falou, lembra-te da lei. Aí, lá nos 10 mandamentos, o único mandamento que fala, lembra-te, é o sábado, porque eu acredito que Deus sabia que nós iríamos esquecer. E tem outros pontos que a gente vai chegar, acho que aqui no decorrer dessa conversa, que eu quero também transparecer, né? À medida que vocês forem perguntando, tem pontos interessantes para a gente falar sobre em relação a esse mandamento específico, né? O mandamento do sábado. Por exemplo, quando a gente fala aqui da lei, né? Tem muitos cristãos hoje que pensam que a gente, pelo fato de estar na Nova Aliança, no Novo Testamento, o Velho Testamento já era. Acho que não tem que seguir. Gente, 2 Timóteo 3,16. Toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. É só o Novo? Não, é toda, né? Então, a Bíblia toda, ela está em vigor. Se a gente vai lá em Mateus, né, que eu tinha falado aqui. 5,17, né, que Jesus fala que não veio para abolir, mas veio para cumprir. Ele fala, até que os céus e a terra passem, não cairá uma só vírgula da lei. Então, até que tudo se cumpra, até que ele volte, que aconteça o Apocalipse, tudo deve continuar como está. Inclusive, Apocalipse fala lá no finalzinho, né? Quem mudar qualquer coisa, quem retirar qualquer coisa ou quem acrescentar. Ou seja, lá no finalzinho Deus deixou um recado. Se alguém tirar ou colocar, vai se dar mal. Isso. E Malaquias, quando a galera fala, mas isso é do Velho Testamento, Malaquias no finalzinho falou, lembra-te da lei. É tipo assim, Malaquias estava morrendo, estava acabando o oxigênio, ele falou, caramba, eu tenho que deixar um recado pra galera. Galera, lembra da lei. Isso. Aí Jesus falou, eu não vim para abolir a lei e os profetas. E também no Novo Testamento fala, né? Aquele que cai em um é culpado de todos. Então, tecnicamente, não adianta, por exemplo, professor, no final do ano chegar assim, professor, mas eu passei em português, história e geografia, você tá me reprovando só porque eu tirei 0 em educação física? Se reprovar uma matéria, vai reprovar em todas. Exatamente. Exatamente. Hoje, também, outra controvérsia que existe em relação ao sábado é porque as pessoas falam que como que eu vou saber que realmente o 7º dia lá, que hoje nós guardamos, realmente é o sábado de hoje. É segunda, terça é terça, quarta é quarta. Então, olha só, para falar assim foi sobre mudado o essa sábado, data. A gente tem várias alterações na história, agora falando de história, em relação a calendários e a dias, essas coisas. Mas vamos entender o que aconteceu. A gente tem 4 fontes aí, ó, para saber se de fato o sábado que a gente guarda hoje é de fato o sábado mesmo. A gente tem, primeira coisa, a Bíblia. Se a gente for olhar, quando fala sobre os dias na Bíblia, na semana da criação, teve
tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. Apenas um dos dias da semana recebe um nome, que é o 7º dia, que é o sábado. Beleza, então a gente tem isso aí na Bíblia. Se a gente for olhar, por exemplo, na linguagem, cada dia da semana ele tem um nome. E se a gente olhar, por exemplo, nas línguas, por exemplo, em espanhol, até coloquei uma colinha aqui para me lembrar, cada dia da semana era um dia de adoração dos romanos. O calendário que a gente tem, primeiro, o calendário que era utilizado no passado era o calendário que foi estabelecido por Júlio César, ali no ano 45 depois de Cristo, e depois esse calendário ele vai ser mudado pelo calendário que a gente chama de gregoriano. O Papa Gregório vai alterar o calendário em 1582. Então, o que a gente vai ter aqui? Os dias da semana. Segunda-feira, dia lunes em espanhol, né? Terça, martes, quarta, mercúrios, quinta, jueves, viernes e quando a gente chega ali, sexta, viernes, e o 7º dia é o sábado. Ele tem o mesmo nome, sábado. Se você for pro inglês, vai ser sábado também. Se você olhar no português, sábado, e o primeiro dia da semana ele recebe um nome diferente no calendário romano, né? Que é o Sunday, né? O dia do sol. Se você olhar em inglês, domingo é Sunday. Por quê? Entre as adorações dos povos antigos, o domingo, o primeiro dia da semana, era o dia do deus que ele considerava o mais forte, tanto para os egípcios, quanto para os gregos, quanto para os romanos, que era o deus sol, né? Então, a gente percebe isso aí. Então, a linguagem, nos dias da semana, em qualquer linguagem, você vai encontrar que o 7º dia tem um nome, sábado. Pode ser em português, em inglês, em alemão, em qualquer linguagem você vai encontrar. São pelo menos 140 línguas que é o mesmo nome. Sim. Outro ponto, astronomia. Se a gente olhar na astronomia, né, os mais respeitados astrônomos do mundo, eles concordam com o fato de que o ciclo semanal, desde o princípio, ele é mantido. Não importa se eu estou no ano 1000 ou no ano 1500. Todos os lugares do mundo, eles seguem um ciclo de 7 dias por semana. E, por fim, a gente pode olhar na questão da história, como eu estava falando com vocês, né? A história, ela fala quando teve as mudanças de calendário e as mudanças de dia. Então, no ano 45, antes de Cristo, a gente tem ali Júlio César, ele vai fazer a mudança do calendário. Os romanos, né, eles adotaram um calendário semelhante ao que o calendário judaico. Só que nesse calendário deles ali, o ano tinha 365 dias e a cada ano eles acrescentavam mais um dia. Só que esse calendário dele ficou meio que falho. Quando chegou lá no ano 500 e pouco, o Papa Gregório percebeu que o calendário lunar desse calendário que eles estavam adotando, ele estava atrasado 10 anos. Então, o que ele fez? O pessoal foi dormir, por exemplo, no dia 15 de outubro de 1582 e acordou no dia 15, né? Entre os dias 5 e 14 de outubro de 1582, são conhecidos como os 10 anos que não existiram. Por quê? Eles jogaram 10 anos à frente no calendário porque faltou dias, mas a semana continua a mesma. Por exemplo, hoje a gente está aqui em 1582 e daqui a... vou jogar 10 anos para frente, 1592. A gente está em 2024, joga para 34. Isso, 34. Hoje é uma sexta-feira, amanhã vai ser o sábado, mas vai ser 10 anos mais na frente. Eles envelheceram 10 anos nos documentos? Não. Nem tinha documento, né? Nem tinha documento, né? Então são algumas coisas interessantes. Outra mudança que a gente tem na história, falando de calendário, foi na França. A França, no período ali da Revolução Francesa, ela abandonou a semana de 7 dias e estabeleceu uma semana... Foi no mesmo período em que... Mas ainda é assim? Não. Ah, tá. Eles passaram... Para vocês entenderem como que o ciclo semanal, essa cadência de ter talvez 6 dias de trabalho e 1 de descanso, é importante para a manutenção da saúde e do vigor do ser humano. Sim, sim. Eles tentaram colocar uma semana mais produtiva, na época ali do Iluminismo, na Revolução Francesa, de pelo menos 9 dias, de uma semana com 9 dias, né? E o que vai acontecer? Em 1793... Morreram a França... de burnout. Tipo isso. Morreram de burnout. A França abandonou a ideia da semana de 7 dias e colocou uma semana aí que contava com 10 dias. Essa mudança ela vai durar somente 9 anos. Por quê? Eles vão perceber que a anatomia... todo mundo morrendo. As pessoas não estavam aguentando. Então eles voltam para a semana de 7 dias, como é em
todos os lugares do mundo, Acho praticamente. que é importante a gente ressaltar que o sábado ele foi instituído por Deus para o homem, né? Sim. E não o contrário. A gente lembra do dia de sábado para o santificar, né? 6 dias você trabalhará, no sétimo você vai descansar assim como Deus fez. Porque Deus descansou para dar o exemplo para nós. E tanto que a palavra sábado, né, vem do grego sabate significa descanso. Isso. Então, em todas as línguas, se você observar, o sábado, todas as línguas, sábado é sábado, e o sábado significa descanso. É o dia de descanso. Sim. Mas aquele negócio, tem gente que fala, os adventistas são preguiçosos. Não, eles têm que trabalhar mais durante a semana para poder compensar o sábado. Exatamente. Então, Exato. assim... Mas, tipo, Rodolfo, por exemplo, tem muita gente que de coração mesmo fala, mas, assim, eu sei que Jesus guardou o sábado. Quando falaram que o sábado não tinha mais importância, em vez de Jesus falar, não, mas realmente não tem mais, ele continuou falando, eu sou o Senhor do sábado. Por exemplo, a primeira coisa que Jesus falou, que começaram a atacar ele, foi quando ele falou, né, eu sou a lei de Moisés. Então, assim, quando ele falou essa parada, tipo, começou realmente a ter os ataques, as perseguições. Então, tipo assim, ele fala, eu sou o Senhor do sábado, eu sou maior do que o sábado. Então, tipo assim, isso fazia com que, às vezes, as pessoas pegavam esse texto, olha, ele falou que ele é o Senhor do sábado. Ele então, já curou que... no sábado, então não pode. Então, mas olha só, por exemplo, essa parada do sábado do animal foi a melhor resposta, interpretação de texto. Rodolfo, ele fala, Derek, é proibido você trabalhar no sábado, beleza. Aí ele chega lá e eu tô trabalhando. Aí ele fala, Derek, mas você tá trabalhando no sábado. Se tivesse mudado a regra, eu teria falado, não, mas é isso aí já não tem mais problema não, pode ajudar o... Não, ele falou, mas se seu bode cair num buraco, você não vai ajudar? Então ele falou, isso daqui não é trabalho. Ele falou que no sábado é lícito fazer o bem. Então, o que acontece? Tudo que Jesus fez no sábado era lícito. Por exemplo, ele chega, pra gente ter uma ideia, Jesus, ele foi, digamos assim, perseguido ali pelos fariseus, não é porque, sei lá, ele era um herege, alguma coisa do tipo, mas é porque ele estava batendo de frente com as tradições humanas que eles tinham levantado. Não podia cuspir no chão, não podia andar tantos Eram metros. tantas regras, eram mais de 600 leis que os homens criaram em cima do sábado para tentar preservar o sábado, para manter o sábado. E aí essas leis, em vez de tornar o sábado um dia de descanso, de deleite, se tornou um fardo que ninguém não podia nem conta. carregar nada, né? Tipo assim, por exemplo, Jesus curou o cara, pega seu leito e anda. Aí tava carregando o leito, tava trabalhando. Se a gente for olhar o que era o leito naquele período ali, era nada que talvez um colchonete, um edredom que a pessoa enrolava ali, fininho, jogava no chão para deitar em cima, para não deitar diretamente no barro, né, no chão. Não ficar gelado. Para não ficar gelado. Isso era um leito. Uma pessoa, para vocês entenderem como é que era a questão do sábado naquela época, se a gente olhar nos escritos, né, dos historiadores que marcam um período, um judeu, se ele tivesse resfriado, quisesse usar um lenço, ele não podia. Porque se ele carregasse o lenço, ele estaria trabalhando no sábado. O povo era chato mesmo, a solução do cara era o quê? Pegar o lenço e costurar na sua roupa. Porque se ele tivesse costurado na roupa, ele não estaria trabalhando. O povo era doente, eles tinham um problema mental. Problema mental, é retardo, é tipo cheio de protocolos que se tornaram um bando de robôs. Isso, eles já não serviam a Deus por amor, era mais um negócio É o que acontece forçado. muito hoje, por exemplo, tipo assim, cristão ficando tão chato ao ponto de se tornar insuportável e fazer com que a religião seja condenada pelas atitudes deles. Viram fiscais da vida alheia, né? Exato. Sim. Mas, por exemplo, tipo assim, a galera que... Não, mas eu guardo outro dia. Porque, assim, por exemplo, eu trabalho no sábado, mas eu guardo domingo, mas eu guardo de coração em homenagem a Jesus ter... Pô, Jesus ressuscitou no domingo, acho que é um dia bonito pra poder... Mas e aí? Ótimo ponto que vocês perguntaram em relação Mas e o dia do Senhor? Jesus não ressuscitou no domingo? Sim, Jesus ressuscitou no domingo. E aí... Mas ele deu alguma instrução assim, olha, porque eu ressuscitei no domingo, agora vocês podem, então... santificar esse dia, trazer todas as honras que eram do sábado para o primeiro dia da semana. Não. Se alguém mostrar na Bíblia que mudou, eu começo a guardar o domingo agora, mas não tem. Não tem. Só que tem alguns pontos que eu acho interessante a gente salientar sobre isso aqui. Por exemplo, quando fala dessa questão do domingo, né? Da mudança de um dia para o outro. Deus já sabia que no futuro a gente ia acabar esquecendo disso, por isso que o mandamento começa com lembra-te. Lá em Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, Deus fala que nos últimos tempos, no tempo do fim, surgiria um poder, né, um poder religioso talvez, que mudaria os tempos e a lei. Os tempos, calendário. A lei de Deus, os 10 mandamentos. Teve alguma alteração na lei de Deus? Você que está em casa, se você quiser fazer uma pesquisa aí no seu celular agora, colocar aí. Quais são os 10 mandamentos de Deus no seu celular? Pesquisa lá no Google.
você não vai achar os 10 mandamentos conforme está na Bíblia. Vai aparecer principalmente os 10 mandamentos segundo o catecismo. E ali vai estar escrito que o mandamento que fala das imagens terá sido retirado, o quarto mandamento que fala do sábado terá sido alterado para domingos e festas. E você vai perceber então que isso foi alterado e a Bíblia já tinha antecipado com mais de 600 anos antes que isso iria acontecer. E Apocalipse tá falando, se você alterar uma coisa que não pode, vai dar problema, né? Lá fala, assim, né? Apocalipse fala o que vai acontecer com quem tá mudando o que Papai do Céu falou que não pode. Não pode. somos nós que estamos falando. Exatamente. Então, é algo que a gente deve ficar bem espertos, né, em relação para não... Se Deus pedir um sacrifício, ele não vai aceitar vegetais. Se Deus pedir o sábado, eu acredito que ele não vai aceitar o domingo. A gente tem que pensar no seguinte, por exemplo, qual a data do teu aniversário? 18/6. 18/6. Se você comemorar seu aniversário no dia 20/6, vou fazer a festa no dia 20, porque vai ser mais cômodo para mim. O seu dia, a sua data de nascimento, a data de comemorar mais um ano de vida, vai ser o dia 20? Imagina só, eu faço aniversário no dia 18, só que o domingo caiu, por exemplo, no dia 19. Eu chego lá naqueles brinquedos, né? Aniversariante não paga. Ah, eu fiz aniversário ontem, mas é porque eu tô comemorando hoje que domingo é mais legal. Ele vai me dar o desconto? Não vai te dar o desconto. Não, mas eu tô comemorando hoje. É porque hoje é mais legal, é porque hoje é domingo e tal, não sei o quê. Então o que a gente tem que entender, né? O sábado ele vem como sendo a celebração ali da criação de Deus. Deus criou tudo em 6 dias. Ao 7º ele descansou e celebrou, desfrutou ali com o homem, né? Imagina, um homem criado no 6º dia, no 7º, ele vai estar com Deus ali para ele explicar tudo, ter um papo e tal, passar um tempo com ele desfrutado de tudo que foi criado. Então, o aniversário da Terra talvez seja o sábado, é a celebração da criação de Deus, né? Então, se a gente falar, eu posso tentar comemorar em outra data, pode até celebrar, tentar colocar uma solenidade, fazer uma festinha e tal, mas o seu dia, o dia certo, não é aquele. A data original é a que Deus estabeleceu. E existe algum problema no caso de você separar esse dia e, por exemplo, mas eu vou seguir o domingo. Aí, porque existem muitas denominações cristãs hoje, que realmente existem pessoas que realmente de verdade, de coração, seguem a Jesus, mas que guardam o domingo. Elas estão agindo de forma errada? O que isso pode causar de consequência para essas pessoas? O que você falaria para alguém que está nessa situação? Olha só, esse talvez seja o ponto mais crítico que a gente vai encontrar aqui em Apocalipse, tá? Quando a gente vai estudar a Bíblia. Por quê? Imagina o seguinte, se você quer, por exemplo, você quer construir uma casa e ali o terreno que você vai construir está cheio de lixo. As pessoas pensaram que estava abandonado e começaram a jogar lixo ali. Jogar lixo, jogar lixo, jogar lixo. Para você poder encontrar e ver se o seu terreno é bom, primeiro você não vai ter que tirar todo o lixo de cima? Sim. Então o que acontece? As pessoas hoje, elas acabam seguindo uma determinada doutrina, seguindo um determinado caminho. Por quê? Porque elas não conhecem a verdade. Jesus fala, né? Que se um cego guiar outro cego, ambos irão cair dentro de um buraco, certo? O que acontece? No passar do tempo, muitas coisas aconteceram. Uma delas que eu quero comentar na história é a primeira lei dominical. Falando de história, lá por volta do ano 321, o imperador Constantino ele vai fazer uma alteração nas leis ali do seu império. Para quê? Porque o cristianismo era uma religião que era proibida, eles eram perseguidos e mortos por professar essa religião, mas o que o império percebeu? Que essa perseguição aos cristãos estava prejudicando politicamente o império. Porque eles estavam sendo invadidos por orlas bárbaras por todos os lados e eles precisavam de soldados, precisavam de pessoas. E aí eles pensaram, se eu me converter a essa religião, nem que seja de fachada, só nominalmente, e trazer essas pessoas para o nosso lado, o império pode crescer e se fortificar bastante. Então ele vai e se converte ao cristianismo. Se você quiser ver um pouco mais sobre isso, você pode ir lá na minha bio. Eu vou disponibilizar, você pode mandar um direct lá para mim que eu vou mandar para você um livro que eu escrevi, né? O que mudou nos ensinos de Jesus, é um livro que eu escrevi no finalzinho do ano passado e eu vou te mandar ele gratuitamente. Ele estava à venda lá no Hotmart, mas hoje, em especial, se você quer aprender um pouco mais sobre a Bíblia, quer aprender um pouco mais sobre a história e descobrir o que de fato é histórico, é realidade. O que a ciência diz a respeito disso, a ciência histórica.
não só religiosa, para você entender que muitas das coisas que a gente segue não é em questões bíblicas, são questões humanas. Por exemplo, essa mudança do sábado para domingo aconteceu por quê? Constantino tinha ali, no seu império, como eu mostrei para vocês, tinha os dias de adoração de cada deus, de cada astro e tudo mais. E o domingo era o dia mais importante. Eram justinos. Naquela época, justinos era um feriado romano. Então, por exemplo, tinha uma guerra, tinha uma celebração, tinha alguma coisa, decretavam justinos. Então, aquele feriado ali era algo para ser celebrado. E o domingo era o feriado mais importante da semana dos romanos, porque era o dia de adoração ao deus Sol, o Sunday, né? E aí, o que acontece? Eles perceberam que os cristãos perseguidos não estavam podendo adorar o Deus deles e tal, e eles propõem, olha, Constantino se converteu e ele vai deixar vocês seguir a religião de vocês tranquilo, a gente só vai precisar fazer alguns ajustes aqui para que o império flua bem e tudo mais, vai ter benefícios para a igreja, porque ela vai crescer, o Estado vai apoiar essa religião, vai dar meios para que ela crescesse, o evangelho se espalhasse pelo mundo e tudo mais, porém vai ter ali também os seus pontos negativos, que é o quê? Doutrinas serão alteradas e o Estado, a política, vai interferir na religião. Como? O dia de guarda dos cristãos, que até então e dos judeus era o sábado, vai ser trocado pelo domingo. Tanto porque alguns cristãos começaram a celebrar de forma independente a ressurreição de Jesus que aconteceu no domingo, né? Isso não tirando a solenidade do sábado, eles guardavam o sábado, mas celebravam também o primeiro dia da semana como a ressurreição. Então eles vão pegar essa celebração e falar, não, então por que a gente não faz o seguinte? Agora, vocês podem seguir a religião de vocês, mas o descanso para todos no império será o primeiro dia da semana, o domingo. E aí, isso aconteceu no ano 321, no dia 7 de março, e ficou na história de lá para, desde aquela época até hoje. A Igreja Católica, mais à frente, né? Os papas vão ratificar essa decisão e vai colocar até no seu catecismo. Vai colocar ali agora o dia que a gente vai adorar, o chamado Dia do Senhor, que quer dizer Dominica, né? Que quer dizer Dia do Senhor. Mas o Senhor que se fala é o Senhor Solis Invictor. Não era o Senhor Jesus. Caramba. Eu, falando sobre... Caramba, você manda muito bem, né? O cara entende bem. Você é o brabo bichão. mesmo. É o brabo. Não, mas isso é massa porque a gente aprende pra caramba. Rodolfo, sobre interpretação de texto... É uma coisa bem simples, que talvez seja até um pouco agressivo o que eu vou falar, mas eu estava pensando de uma forma bem, bem direta mesmo. Uhum. Jesus falou, eu não vim para abolir a lei e os profetas. Ou seja, se alguém diz que Jesus aboliu, logo está dizendo que Jesus é mentiroso. Eu acredito que essa interpretação que eu estou fazendo não é uma interpretação exagerada e nem equivocada. Eu não vim para abolir a lei e os profetas. Eu vim para cumprir. Ou seja, se você diz que Jesus aboliu, você está falando que Jesus é um mentiroso, porque ele falou que não veio para abolir. E quando ele falou que não veio abolir os profetas, ele não veio abolir Elias, não veio abolir Malaquias, não veio abolir nada. Então assim, e se Malaquias falou, lembra-te da lei de Moisés, aí você volta lá para a lei de Moisés. Moisés, quando tacou os 10 mandamentos na cabeça lá do povo, Deus foi lá e entregou outro. O que acontece é que as pessoas às vezes confundem, pela falta talvez de compreensão de interpretação de texto, as leis na Bíblia. Porque as leis na Bíblia são classificadas em 4 grupos, né? A gente tem ali as leis de saúde, que é aquelas que está lá em Levítico, que Deus falou o que você pode e não pode fazer para preservar a sua saúde. A gente tem as leis cerimoniais, que eram as leis relacionadas aos sacrifícios do santuário, né? Essas, de fato, foram abolidas com a morte de Jesus na cruz, porque essas leis simbolizavam o sacrifício do cordeiro, que seria morto para tirar os pecados das pessoas. E o cordeiro verdadeiro veio, que é Jesus. Aí não precisou mais de sacrifícios. Isso. A gente tem as leis civis, que são as leis que todo país tem, né? Que se você cometer um furto, você vai preso e tudo mais. Que é as leis que se você não cumprir, você vai para cadeia. E tem a quarto tipo de lei, que é a lei a lei moral, que é a lei de Deus. Essa lei, de todas as leis que a gente tem na Bíblia, só tem uma que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Se você abrir a sua Bíblia na sua casa aí, lá em Êxodo 31, verso 18, você vai ver que Moisés subiu o monte, levou 2 tábuas de pedra e entregou elas ali no monte. O próprio Deus pegou essas tábuas e escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. Gênesis foi escrito por quem? Por Moisés. Êxodo? Moisés. Mas qual foi a única parte que foi escrita por Deus? Os 10 mandamentos. E é justamente o que lá em não Daniel... Não foi Moisés que escreveu. Tem gente que acha que foi Moisés que escreveu. Não foi Moisés que escreveu, foi o próprio Deus com o seu próprio dedo. Abra sua Bíblia e confira.
lá em Daniel, capítulo 7, versículo 25, Caramba, que massa. Jesus, o anjo já tinha revelado ali para ele que nos últimos tempos surgiria um poder religioso que mudaria os tempos e a lei. E quando a gente fala os tempos e a lei, perceba, se você abrir os 10 mandamentos, pegar seu celular e pesquisar aí quais são os 10 mandamentos, você vai ver lá que não vai aparecer os 10 mandamentos conforme está na Bíblia, em Êxodo capítulo 20. Vai aparecer uns mandamentos ali que vai ter aquele mandamento que fala para não ter imagem de escultura, ele não vai aparecer. O mandamento que fala para guardar o sábado não vai aparecer. Então você vai perceber que a lei foi alterada. Então, os tempos e a lei. Os tempos, a mudança do sábado para o domingo. Alguém alterou. A lei, a adoração que Deus pede para não fazer imagens. Acréscimos de intercessores. Exatamente. Eu sou o único intercessor, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se Jesus falou ninguém vem ao Pai senão por mim, outra interpretação. Jesus falou ninguém. Ele falou alguém? Não. Ele falou por enquanto. Ele Não. falou ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, tem como falar com Deus se não for através de Jesus? Não de tem. jeito nenhum. Mas não tem nenhum jeitinho. Não. Nenhum. É porque assim, as pessoas tentam, talvez pela tradição, comparar Deus com seres humanos, né? Por exemplo, se eu quero, sei lá, um favor do pai do Derek, né? Eu conheço o Derek e tal, ou da mãe dele, não sei. Aí o que eu falo? Pô, você conhece o Derek, então vai lá, fala com a mãe dele Porque e daí tal, você convencer. que ela é mais próxima e ela vai conseguir convencer a pessoa que você quer de fazer o que você precisa. Não é assim que funciona com Deus. Jesus falou lá em João capítulo 14, né, no verso 6, eu sou o Pai... eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ninguém mim. vem ao Pai senão por mim. Então não tem outro caminho, é só Jesus. Então não adianta você pensar que você vai poder orar talvez para a mãe de Jesus, para o irmão de Jesus, para Pedro, para Santo Antônio, para qualquer santo. Jesus é criatura ou criador? Ele é o próprio Criador. Um dos pontos que a gente vê lá na Bíblia que Jesus ele foi super atacado é João 8,48, quando os fariseus pegam em pedras para o atacar porque eles falam: e conhecereis a verdade vos libertará. E o que você vai ter ali depois disso? Eles falam, olha, mas nós nunca fomos escravos, como a gente vai ser livre? Aí Jesus fala, aquele que peca é escravo do pecado. Aí ele vem e fala ali, mas como assim? O nosso pai Moisés e tal, nos deu a lei, não sei o quê. E aí Jesus fala, antes que Moisés existisse, eu sou. Ele falou, eu sou. Moisés era neném, moço. Então... Jesus, ele existe desde o princípio, né? Desde o Gênesis. Ele que criou a própria lei. Que inclusive a queda de Lúcifer foi justamente inveja de Satanás com Jesus. Exatamente. Então ele queria ter o cargo de Deus, que era o cargo de Jesus, porque Satanás ele era o maior, né, do cargo deles, né? Ele era o regente do coro celestial. Então ele era grande, só que ele queria ser Deus, só que ele era criatura. Jesus, Deus, é criador, é diferente. Eu acho que eu tinha até comentado isso com o Derek tempo desses aí, por exemplo, falando sobre cargo, né, sobre trono. Não é porque você vai sentar no trono de alguém que as pessoas vão te respeitar e você vai ter o poder. Sim. Por exemplo, aqui a gente tá aqui no ambiente aqui da By9, né, da empresa aqui do Derek. Não é se, por exemplo, o Derek saiu, foi dar um rolê ali, eu tô aqui dentro, então vou sentar na cadeira do presidente ali, agora eu vou mandar nos funcionários dele, todo mundo vai me adorar, todo mundo vai me servir. Não é assim que funciona. Nem na terra e nunca que ia ser no céu. Nós somos servos. A gente nasceu foi pra adorar, pra poder louvar Papai do Céu e é só ele. É isso aí. Verdade. Rodolfo, a Bíblia ela é muito clara, né? Ela tem passagens que são absurdas, tipo Mateus fala, né? Mateus ele fala, vinde benditos de meu pai, e ele fala várias classificações de pessoas que vão ser salvas pelo que elas fizeram, e pessoas que vão ser perdidas pelo que elas não fizeram. Em Apocalipse deixa bem claro, as pessoas que vão ficar afastadas, né? Ficaram de fora, os cães, não sei o que, não sei o que. Então assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E quais são os mandamentos de Deus e a fé em Jesus? Os 10. Os 10 mandamentos. Aquele que tropeça em um, será culpado por todos. Eu não vim abolir a lei, eu vim para cumprir. Então, assim, é muita informação a gente pode... Só que, infelizmente, a galera, às vezes, ela não quer ouvir. Jesus, quando ele ia contar para as pessoas coisas, ele usava o poder da parábola. Ele contava histórias porque as pessoas iam conseguir ouvir. Então, assim, mas também Jesus falava, né? Quem tem ouvidos para ouvir... que ouça. Então, assim, um conselho que eu poderia dar para as pessoas, se vocês têm ouvidos, ouçam, não ignora. Você não tá mais na ignorância. A partir do momento que você sabe, você continua com a responsabilidade, só que agora com conhecimento, só que agora você vai ter um problema. Agora que eu sei que é errado,
por exemplo, trabalhar no sábado, então agora isso é ruim pra mim não, porque agora você vai conhecer realmente o desfrute, é bom o sábado, né? Exatamente. Qual o conselho que você daria pra galera, Rodolfo? Tipo assim, que tá ouvindo esse podcast e qual o conselho que você daria pra elas? Olha, o conselho que eu daria é entregue sua vida ao Senhor, né? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Busque a Deus de fato, de coração. A gente tem que abrir a nossa mente para entender o seguinte, o irmão que você gosta, talvez o seu pai, a sua mãe, a pessoa que talvez te apresentou primeiramente a Deus, ele segue a Deus da forma como Deus foi apresentado para ele. Mas Deus, ele se revela, os atributos invisíveis de Deus, né, o seu poder, a sua divindade, se revelam pelas coisas que são criadas, né, pela natureza, por tudo. A gente vai encontrar Deus, mas se você for na palavra, se você for estudar a palavra, você vai entender de fato o que Deus planejou para a nossa vida, né, que ele quer nos dar vida e vida em abundância. Ele quer que a gente tenha uma vida plena, que a gente descanse. Então, a gente pensa às vezes assim com relação aos mandamentos de Deus ou qualquer outra coisa. Nossa, mas é muito difícil, isso e aquilo. Cara, Deus, ele vai nos dar poder. A gente não é salvo por guardar mandamento. As pessoas pensam acham que os adventistas são legalistas ou coisa do tipo. Nada disso, gente. A gente é salvo unicamente pela graça. Mas Deus nos salvou dos nossos pecados. Pecado, de acordo com 1 João 3, verso 4, é o quê? A transgressão da lei. Exato. Então, Deus nos salvou da transgressão para a gente continuar transgredindo? De maneira nenhuma. Então, a gente tem que obedecer a Deus, porque Jesus falou, se a gente o ama, guardará os meus mandamentos. Lá em João também fala, aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então a gente não pode ser incoerente com o que Jesus fala, com o que a Bíblia fala, só porque a gente está seguindo o que o pastor tal falou, o que o irmão tal falou, ou que talvez o seu amigo mais antigo, ou um parente seu, ou uma tradição humana, uma tradição religiosa, que foi perpetuada de família por família. Vê se seu pastor deixa. Vê se seu pastor deixa. Não é a questão do pastor, é a questão com Deus. É papai do céu que Só para finalizar, quando a gente fala assim, o conselho que eu dou é, entregue o seu caminho ao Senhor. De fato, peça para Deus abrir a sua mente e seu coração para você estudar a palavra e que ele se revele a você. Eu vou dar um testemunho aqui com relação à minha conversão, como que isso aconteceu e qual que é a importância. Na época em que eu conheci a verdade, eu comecei a frequentar uma igreja pentecostal, estava ali naquela igreja já há um tempo, e comecei a ler a Bíblia, como eu estava falando para vocês. Chegou num ponto ali que eu cheguei lá em Êxodo e vi os 10 mandamentos e vi que tinha uma diferença ali do que eu praticava na igreja e o que de fato a Bíblia falava, né, que era a questão do sábado. Fui perguntar ao pastor, então ele falou que não tinha problema, você separa um dia para Deus, tá tudo certo. Engoli em seco aquela resposta ali, porque eu era muito crítico, não aceitava qualquer coisa. Continuei estudando a Bíblia, pouco tempo Deus revelou para mim, através de uma irmã, que eu vi ali, ela era no local onde eu trabalhava num prédio, era a irmã Isley. Ela fazia bolos, fazia lanches assim, encomendava, né? As pessoas encomendavam com elas. Era uma quinta-feira, eu estava lá trabalhando de plantão, e ela estava ali sentada ali perto da portaria, a mulher falou, faz um bolo para mim, me entrega no sábado. Aí minhas anteninhas ali ligadas, aí ela falou assim, ó, no sábado eu não posso entregar, porque o sábado é o dia do meu Deus. Aí eu olhei assim, uai, o meu pastor tinha falado que não tinha problema, né, qualquer coisa. Aí eu fui falar, não, vou lá falar com essa mulher, né, ela vai perder a venda dela, falar que ela pode e tal. Aí eu fui lá falar com ela, não, aceita. Ela, não, você já leu a Bíblia? Eu falei, já. O que tá escrito lá na Bíblia? Aí eu, é o sábado, né? Ela, é o sábado. Mas não tem problema se eu guardar outro dia e tal. Ela, a Bíblia diz o quê? Sábado. Aí aquilo ali ficou na minha cabeça e eu fiquei pensando, né? Aí eu peguei para estudar um pouco mais sobre o assunto e vi que não há nenhum outro texto na Bíblia falando de outro dia. E que a gente deveria guardar. E aí depois eu estudei um pouco mais a Bíblia e percebi aquilo. E, por exemplo, para mim guardar o sábado naquele período não era algo fácil. Por quê? Eu tinha ali por volta dos meus 19 para 20 anos, estava fazendo faculdade, ganhava R$1.000 por mês, pagava 400 de aluguel, 450 da faculdade e dependia muito daquele emprego e eu trabalhava sábado sim, sábado não. E pensava assim, nossa, e agora que eu tô conhecendo a Deus, será que ele quer que eu... Como é que eu vou fazer se eu abandonar esse emprego? Eu vou morar na rua, não vou ter como pagar meu aluguel, vou ter que abandonar minha faculdade, alguma coisa do tipo. E aí foi o que eu falei para vocês como conselho, né? Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e no mais tudo ele fará. Eu decidi então que eu queria adorar e servir a Deus, porque eu tinha me rebelado contra ele um tempo, fui ateu, falei mal de Deus, e eu sabia que nada que eu pudesse fazer é reparar o mal que eu fiz. Então eu falei o seguinte, eu vou de fato adorar a Deus, vou fazer o que ele pede e vou obedecer. E ele pede para que a gente descanse, que a gente se entregue de fato a ele. Se você abrir a sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 4, vai falar sobre o descanso de Deus. Que Deus, assim como ele descansou das suas obras, ele fala que resta um descanso sabático para o povo de Deus. Hebreus 4, verso 4. Então, eu falei, eu vou me entregar. E não tô nem aí, se eu for perder o emprego, se eu tiver que trancar a faculdade, tudo aquilo. Falei com o pessoal lá do prédio que eu trabalhava, que eu estava conhecendo a Deus, que eu queria me batizar e tudo mais. E falei, olha, preciso que seja liberado no sábado. E aí, a princípio, falou, olha, Rodolfo, não tem como, porque outras pessoas também trabalham aqui, a gente não pode fazer só as suas vontades e tal. Eu já estava decidido. Pouco tempo depois, passou acho que poucos dias, eu saí dessa empresa e fui contratado para trabalhar em outro lugar, ganhando o dobro, trabalhando só 5 dias na semana e podendo honrar a Deus com o meu testemunho na minha faculdade. Eu terminei um semestre depois que todo mundo, porque tinha aulas na sexta, e eu não ia fazer as aulas na sexta porque eu conhecia a Deus e sei a verdade. Então, eu entreguei de fato a minha vida ao Senhor, entrego até hoje, no que eu puder fazer em relação à minha fidelidade com Ele, eu vou fazer, e espero que esse testemunho inspire você para saber que Deus, Ele nunca vai deixar o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida dos seus filhos. Provar Amém. e vede Que o Senhor é bom. Amém. Exatamente. Queria agradecer a sua presença, ter estado aqui conosco. Foi uma noite de aprendizado, né, Derek? Sim, Rodolfo e Rodolfa. Aprendemos muito hoje, então a gente quer agradecer. Se a gente fosse falar sobre esse assunto, nós teríamos muito mais tempo, né? Você que está assistindo aí. Eu sei que talvez tenha despertado em você uma curiosidade. E se essa curiosidade te despertou aí, se você quer conhecer mais sobre o assunto, você pode procurar o Rodolfo aí no Instagram dele. Pode falar aí, siga pessoal. lá nas redes sociais. Eu tenho... Meu Instagram pessoal é @RodolfoMangueira. Lá vocês vão ver meu perfil. Lá tem tudo da minha vida, minha família e tal. Meu dia a dia com os meus alunos nas escolas, Memes de professores, né? massa. Memes de professores, os carros que eu gosto, vida no campo. Tem de tudo. História. E aí você pode dar lá uma futucada lá no direct dele. Quero o livro, quero saber mais. Se você Ou quiser, se você quer um estudo bíblico, você pode fala também comigo também. falar com ele. Pode procurar no meu também, @Rodolfo Arrocha. Né? Nós somos irmãos, a gente pode te ajudar aí, a gente pode fazer algo para poder tirar de você as suas dúvidas. Pode procurar o Derek também, Derek né? aqui Qual que é o também. arroba lá, Derek? Derek aleatório encontra. Derek aleatório. Derek aleatório encontra. Beleza. E aí você pode estar procurando qualquer um dos 3 que nós vamos estar aqui para te ajudar a você encontrar realmente a verdade. E essa verdade vai te libertar. Amém. Jesus disse, né, em Mateus, que vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então entrega a tua vida ao Senhor e confia nele que o mais ele fará. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Amém. Obrigado, Tchau, até pessoal. a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu.